E eu quero trazer uma mensagem nessa manhã. E o tema da nossa mensagem é ficar ou continuar. Ficar ou continuar. Hoje eu quero falar sobre um homem, sobre um grande profeta, um grande homem de Deus, chamado Eliseu. Repita comigo, Eliseu. Porém, antes de falar sobre Eliseu, eu quero citar antes aquele que veio antes de Eliseu. Aquele que é considerado por muitos como um dos maiores profetas. Um homem que foi citado no Novo Testamento como um precursor da vinda do Messias. E esse homem se chama Elias. Elias é considerado por muitos como o grande profeta. Elias, ele foi um homem que desafiou reis. Elias foi um homem que enfrentou falsos profetas. Elias foi um homem que testemunhou o poder do Senhor de maneira extraordinária. Então Elias foi um grande profeta. Lembrando vocês que Elias, ele viveu em uma época de grande apostasia. Israel estava vivendo uma época de grande apostasia, um tempo em que é considerado por muitos teólogos como uma das épocas, do ponto de vista espiritual, uma das épocas mais sombrias da história. E foi durante essa época que Elias profetizou sobre a nação de Israel. E após Elias, ele cumprir a sua missão. Nós conhecemos a história de Elias, sabemos que Elias desafiou ali os profetas de Baal. Logo depois, Elias foi afrontado por uma mulher chamada Jezabel. E Elias, ele foge para uma caverna. Elias se esconde ali dentro daquela caverna. E Elias começa a se sentir sozinho. Elias achava que estava abandonado, que todos haviam deixado ele. Só que havia um Deus que ainda olhava para Elias, que guardava a vida de Elias, que sustentava Elias. E foi ali dentro daquela caverna que o Senhor encontra esse grande profeta. E agora eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 15. 1 Reis 19, versículo 15. Após cumprir a sua missão, irmãos, Elias agora ele deveria escolher um substituto. Ele deveria escolher um substituto para que a obra continuasse. Só que agora chegou o final do ministério de Elias. E Elias agora deveria escolher um novo substituto. E ele escolhe um homem chamado Eliseu. Eliseu em hebraico significa Deus é salvação. Mas a escolha de Eliseu, nós vamos ver aqui nessa manhã que não foi por acaso. Não foi por acaso a escolha desse homem. Deus, ele tinha os seus motivos para escolher Eliseu. Vamos começar aqui do versículo 15 até o versículo 17, onde a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhe o Senhor a Elias: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Irmãos, Deus ele tinha os seus motivos para escolher Eliseu. Eliseu não era qualquer um. Eliseu tinha características importantes de um grande homem de Deus. E eu quero falar sobre 5 motivos aqui que Deus escolheu Eliseu para ser substituto de Elias. E são características que nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, nós devemos ter também. O primeiro motivo da escolha que eu quero falar aqui nessa manhã está aí no versículo 17. Após Deus mandar o profeta Elias ungir Eliseu como seu sucessor, nós vamos ver aí ele falando assim a palavra do Senhor no versículo 17, no final: E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Interessante que naquela época, nós sabemos que a guerra, além de ser espiritual, a guerra também era
carnal, de espada, de morte. Hoje a nossa guerra é espiritual. Nós não precisamos sacar uma espada e matar ninguém, ou sacar uma arma e matar ninguém. Porém, naquela época, esses homens eram guerreiros, eram homens valentes, eram homens que viviam de batalha em batalha. Então, a primeira característica que eu quero falar aqui nessa manhã, desse homem chamado Eliseu, é que esse versículo nos revela que Eliseu, ele era um homem que sabia manusear a espada. Ele não era qualquer um, porque a Bíblia fala que aquele que escapasse à espada de Jeú, Eliseu iria matar. E a espada de Eliseu naquela época era uma espada física, era uma espada mesmo, é literal. Só que hoje em dia, irmãos, a nossa espada, a arma que nós precisamos está aqui, ó. Amém. É a palavra do Senhor. Então não se contente apenas com o culto de domingo, não se contente apenas de chegar a um culto de domingo e ver o pastor lendo a palavra para você. Leia a palavra do Senhor durante a semana, estude a palavra do Senhor durante a semana, para que você consiga colocar em prática durante as guerras da sua vida. Muitas das vezes nós perdemos as nossas batalhas, irmãos, porque não conhecemos o que tem aqui nesse livro abençoado. E aí a gente começa a guerrear de outras formas, que não é a forma que Deus nos chamou para guerrear. Deus nos chamou para entrarmos em uma batalha espiritual, sim, porém nossa arma está tudo aqui, ó. A nossa arma está aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que escapasse à espada de Jeú, Eliseu iria matar. Ou seja, Eliseu era um guerreiro, era um homem valente, não era qualquer um, era um homem que manuseava bem a espada. E talvez uma pergunta para você refletir nessa manhã: qual a última vez que você parou 5, 10, 15, 20 minutos para poder meditar na palavra do Senhor? Não apenas ler a palavra do Senhor, mas meditar, aprender. Sabe, irmãos, é aquilo que sempre eu falo. Nós temos aqui o Oséias, professor de educação física, e que formou agora em nutrição. Se ele quer ser um bom personal, ele tem que estudar. E o estudo não é quando ele fez a faculdade, que ele se formou, não, o estudo é constante, é diário. Todos os dias ele está aprendendo algo novo, para que ele seja um bom personal, para que ele seja diferenciado dos demais. E nós, como cristãos, irmãos, nós não temos essa sede, esse anseio, essa vontade de aprender de Deus. E a pergunta é: por quê? Por quê? Por que nós não queremos ser um cristão excepcional? Por que nós não queremos ser acima da média? Nós nos contentamos ali, ó, no medíocre, no médio, no mediano. Nós contentamos em vir ao culto, nós contentamos apenas em ouvir uma palavra durante a semana, colocar um hino enquanto estamos arrumando a casa ou estamos trabalhando. E Deus nos chamou para vivermos experiências extraordinárias, irmãos. Amém. Então não se contente com pouco. Deus te chamou para o muito. Mas só vão desfrutar de experiências extraordinárias aqueles que dominarem essa palavra aqui, ó. Estude o texto, estude a palavra. O segundo motivo, versículo 19, diz: e partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Olha só, irmãos, aqui no versículo 19 fala que Elias partiu, achou a Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Aqui nós vemos que quando Elias encontra Eliseu, ele acha Eliseu em uma situação que talvez nunca tivesse achado os seus alunos, que era trabalhando. Trabalhando, a Bíblia faz questão de mencionar que quando Elias encontra Eliseu, ele está lavrando, trabalhando. Sabe, é como sempre nós falamos, o ministério de Jesus foi um ministério de movimento, ação. Os discípulos, eles não paravam, era ação. Todos os dias eles estavam em uma cidade, voltavam para outra, ia para outra, anunciando o evangelho, trabalhando. Se você quer ser usado pelo Senhor, irmãos, trabalhe para o Senhor. Amém. Trabalhe para Deus. Sabe, tem muitas pessoas que querem ser usadas, mas quando o Senhor visita essa pessoa, encontra essa pessoa abatida, fraca, desanimada, sabe, sem vontade de ler a palavra, tão desanimada, como que Deus usa, irmãos? Mas aqui não, Elias chega e vê Eliseu, irmãos, no 12, o cara lavrando ali, ó, trabalhando,
Cara, eu imagino aquele cara, um guerreiro, um homem assim que Elias olhou para ele e falou: é esse mesmo. Sem dúvidas alguma, é esse quem Deus escolheu. Vou repetir: quer ser usado pelo Senhor? Trabalhe para o Senhor. Nós trabalhamos aí no secular, irmãos. Nós levantamos 5, 6, 7 da manhã, trabalhamos até às 18 horas. E é aquilo que sempre eu falo: nós damos o nosso melhor no nosso trabalho, porque nós queremos ser promovidos. Nós queremos ganhar mais, nós queremos ter um salário melhor, mas para o Senhor, nós ficamos acomodados. Irmãos, e eu falo isso porque quem fica acomodado, ele está correndo um grande perigo. É perigoso para nós, é perigoso para você. Por isso que nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus eu te convido: trabalhe para o Senhor, não viva de passado. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa manhã, que se eu parar para conversar, vai falar: pastor, mas eu já fiz tantas coisas para o Senhor. Ah, quantos encontros eu já trabalhei, eu já preguei, eu já intercedi, eu orava, eu jejuava, eu trabalhava. Ah, quantas coisas eu fiz. Irmãos, mas não é o que nós fizemos, é o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer. Amém. Porque o que nós fizemos é passado, é presente e futuro. Lembra quando a gente fala: não importa como nós começamos, o que importa é como nós vamos terminar? E tem muitas pessoas que começaram muito bem, mas que estão terminando muito mal. E o que importa é o final. Que nós possamos entender que nós temos que trabalhar para o Senhor. Eu não sei o que você já fez, eu não sei o que você está fazendo. Faça para o Senhor, trabalhe para o Senhor, dê o seu melhor para o Senhor. O que é o seu melhor? Oração? Ore para o Senhor. O que é o seu melhor? É cantar? Cante para o Senhor. É evangelizar? Evangelize. É pregar? Pregue. Faça algo. E em nome de Jesus, reaja nessa manhã. Saia daqui com essa palavra no seu coração: que Eliseu foi um homem escolhido pelo Senhor, não por acaso, porque ele tinha características, e essas características são as que nós temos que ter. E o terceiro motivo da escolha está aí no final do versículo 19 e no início do versículo 20. Fala que Elias lança sua capa sobre o moço, e a Bíblia fala: e então deixou Eliseu, os bois, e correu após Elias. Aqui eu quero focar nesse versículo. Olha só que interessante: após Elias ter lançado sua capa no moço, Eliseu lhe mostra mais uma vez o porquê Deus escolheu. Primeiro, porque ele entendeu o chamado. Ele entendeu o chamado. Discernimento espiritual. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? O porquê Deus te chamou? Nós temos que entender o nosso chamado, querido. Temos que entender o nosso chamado. Eliseu sabia o que ele queria. A Bíblia fala que quando Elias lança sua capa sobre ele, automaticamente ele corre após Elias. O segundo fala que ele deixa tudo para trás. Tudo para trás, irmãos. Deixar tudo para trás é aquilo que nós falamos. É deixar aquilo que nós gostamos, é deixar aquilo que satisfaz os nossos desejos, é deixar aquilo que nos impede de servir ao Senhor. Se Eliseu continuasse ali lavrando, se Eliseu continuasse ali no trabalho dele, ele não seria esse grande homem de Deus que ele se tornou. E às vezes nós não nos tornamos pessoas usadas pelo Senhor, porque nós não abandonamos certas coisas. Aqui nós vemos que ele entendeu o chamado, e que ele deixou tudo para trás e correu atrás de Elias. A questão é que nós não vamos atrás de Jesus, nós não caminhamos com Jesus, porque nós preferimos ficar em um lugar de comodismo, um lugar onde é bom, um lugar onde satisfaz os nossos desejos, um lugar onde nós não precisamos abandonar algo para servir a Jesus. E você que está aqui nessa manhã sabe do que eu estou falando. E talvez você está aqui nessa manhã porque Deus está te falando: abandone isso, abandone aquilo, isso está te impedindo, e você sabe o que tem impedido você de servir a Jesus de verdade. Abandone hoje, não é amanhã, talvez amanhã pode ser muito tarde. E tudo isso que eu falo aqui, meus amados, é com muito temor no coração,
Porque nós queremos o melhor para vocês, assim como vocês querem o melhor para nós. Nós queremos o melhor para vocês. Eu quero o melhor para a sua vida. Eu quero ver você vivendo experiências extraordinárias aqui nessa terra. E para isso você tem que ouvir palavras como essa. Você entende o seu chamado, o que você tem que abandonar de vez para seguir Jesus de verdade. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Então abandone aquilo que tem impedido você de servir a Jesus. Amém, irmãos? Amém. O quarto motivo da escolha, Eliseu fala no versículo 20, na parte final, na parte B: então deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Vamos fazer aqui, vamos visualizar essa história. Eliseu está ali trabalhando, Elias chega, fala: ei Eliseu, Deus te escolheu, me segue. É igual Jesus fazia com os discípulos: ei Mateus, me segue, ei, me segue. Agora Elias chega em Eliseu e fala assim: ei Eliseu, me segue. E a Bíblia fala que Eliseu segue Elias, só que primeiro ele fala assim: ei Elias, deixa eu fazer algo, deixa eu só beijar meu pai e minha mãe, deixa eu só despedir do meu pai e da minha mãe, e eu vou te seguir. E eu vejo isso daqui, irmãos, uma característica tão importante, porque após se mostrar ser um homem que não é apegado nas coisas desse mundo, Eliseu pronuncia uma coisa que com certeza mexeu com o coração de Elias: honra e lealdade. Honra, deixa eu honrar meu pai e minha mãe, deixa eu despedir daqueles que me criaram, daqueles que formaram o meu caráter. E Elias olha para aquele homem e pode despedir. Sabe, irmãos, essa semana eu até falei com uma irmã, dei glória a Deus pela irmã ter honrado o pai, honrado a mãe, porque isso é um mandamento do Senhor: honra pai e mãe. Sabe, aqui a gente vê Eliseu, mesmo sendo um homem que manuseava bem a espada, mesmo sendo um homem guerreiro, valente: deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Parece ser algo tão simples, mas é uma característica tão importante para um cristão, irmãos, tão importante para nós. E às vezes nós deixamos essas coisas que aparentemente parecem ser pequenas, e aqui a gente vê Eliseu deixando tudo para trás, beijando o pai e a mãe e seguindo a Elias. O quinto motivo da escolha, versículo 21, fala: e tomou uma junta de bois, essa aqui é boa, e os matou, e como os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Irmãos, estava trabalhando, honrou pai e mãe, e agora o cara, antes de seguir a Elias, ele fala: vamos fazer um churrasco, vamos embora fazer um churrascão aqui top, vamos assar uma carne, mas não é carne de segunda não, vamos pegar as melhores carnes, deixa eu honrar esses trabalhadores, deixa eu honrar esse povo, vamos Elias, vamos embora. Quem ia recusar um churrasco, né, irmãos? E a Bíblia fala que Eliseu se mostra um coração generoso. Ele deu o melhor ao povo, matou os animais, assou ali a carne, fez um churrasco. Coração generoso, um coração, irmãos, voltado a dar o melhor para o povo. Irmãos, como Deus procura nessa manhã corações generosos, pessoas que não são apegadas às coisas dessa terra, homens e mulheres que não são apegados em coisas materiais. Sabe, nós temos que ter esse coração generoso. Aqui a gente vê Eliseu dando o melhor para esses homens. Será que nós somos capazes de dar o melhor para o Senhor? E eu quero finalizar aqui falando sobre 3 atitudes que Eliseu teve durante esse seu chamado. E no versículo 21, na parte B, nós vamos ver aí a última qualidade de um homem que realmente é escolhido. A Bíblia fala assim, no final do versículo 21: então se levantou e seguiu a Elias, então vamos lá, então se levantou e seguiu a Elias, então aqui nós temos 3 características, 3 atitudes importantes. A primeira, Eliseu se levantou, porque nós sabemos que ninguém consegue fazer a obra do Senhor sentado e deitado, nem dormindo. Lembra de Jonas semana passada? Levanta, dorminhoco, levanta, reage. Jonas estava lá no fundo do navio, no porão, dormindo.
Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sentado, deitado, prostrado, desanimado. A Bíblia fala que Eliseu se levantou. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas talvez você está precisando ouvir essa palavra. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus, reaja, faça algo novo, faça algo diferente, faça algo que você nunca fez, dê um passo que você nunca deu, faça algo novo, diferente para Jesus. Vamos nos lembrar da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. Se ela tivesse continuado no lugar que ela estava, ela jamais seria curada, mas não, aquela mulher ficou sabendo que um tal de Jesus estava passando, e ela falou: vou fazer algo diferente, vou fazer algo novo, vamos melhorar isso, eu vou fazer algo que ninguém nunca teve a ousadia de fazer, eu vou tocar nas vestes daquele homem, porque se eu tocar nas vestes daquele homem, eu sei que eu serei curada. E a Bíblia fala que ela vai, toca no manto de Jesus, Jesus olha para trás e fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Nós vemos aqui uma mulher se levantando e fazendo algo diferente. Quem crê que Jesus está nesse lugar nessa manhã? Então faça algo diferente, algo novo. Se for preciso, toque nas vestes de Jesus, toque no manto de Jesus, faça algo novo em nome de Jesus. O segundo, fala que ele seguiu a Elias, porque ninguém pode andar com o seu Senhor e não o seguir de fato, porque senão nunca terá sucesso em seu ministério. Eliseu seguiu Elias. Nós temos que seguir a Jesus. Porém, vamos repetir aquela frase, aquele pensamento de Josemar Bessa, que nós falamos sempre: seguir a Jesus é muito bom, é muito lindo e é muito maravilhoso, até nós descobrirmos para onde Ele está indo. E é aí que é a chave. Seguir Jesus é muito bom. Tem muitas pessoas aí do mundo, irmãos, os tiktokers, os youtubers, que falam que seguem Jesus, só que seguem Jesus só até um certo ponto, porque quando descobrem de fato para onde Jesus está indo e para onde Ele está nos levando, aí as pessoas param, e aí vem uma divisão importante, aí é a divisão entre o discípulo e a multidão. E aí muitas pessoas não seguem Jesus porque não querem se tornar discípulos, se contentam apenas em ser multidão. E a multidão só estava atrás de Jesus pelas bênçãos que Jesus poderia dar e realizar. Mas o discípulo entendia que ele ia seguir Jesus, mesmo que o caminho de Jesus fosse morte, e que o deles também seria morte. E foi para isso que Deus nos chamou, para segui-lo. Para a morte, pastor? Sim, para abandonar tudo. Porque a matemática de Jesus é diferente da nossa. A matemática de Jesus fala que nós temos que perder para ganhar. Então eu perco algo aqui atrás e ganho lá na frente. Então nós temos que seguir a Jesus, por mais que nós tenhamos que abandonar as coisas que nós gostamos e amamos, mas nós temos que seguir Jesus. Seguir Jesus, o primeiro passo, se levantar, e o segundo passo é seguir Jesus. Será que temos seguido Jesus de fato? Será que temos seguido Jesus de coração? Será que a nossa vida durante a semana tem sido o reflexo de um discípulo de Jesus, de uma pessoa que segue a Jesus? Siga Jesus, siga Jesus, vale a pena. É um caminho estreito, é um caminho de renúncia, mas como aquela canção diz, vai valer a pena. Naquele grande dia, vai valer a pena. Nós vamos olhar para trás e vamos falar: valeu a pena eu ter abandonado isso. Valeu a pena eu ter ouvido aquela palavra daquele pastor naquele domingo de manhã e ter abandonado aquilo. E hoje eu estou aqui com o Senhor Jesus, vai valer a pena. Levante-se e siga Jesus. E a terceira, fala que Eliseu o servia. Olha que homem de Deus, irmãos. Olha esse homem de Deus, e o servia. Eliseu servia Elias. Existe uma frase, eu já citei aqui em uma outra oportunidade, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós fomos chamados para servir, amém? Você foi chamado para servir, você foi chamado para servir ao Senhor, você foi chamado para servir alguém. Você foi chamado para servir alguém. Existem pessoas que precisam que você os sirva. Foi para isso que Jesus nos chamou. Ele veio para servir também. Ele serviu os seus discípulos. E às vezes, irmãos, nós só queremos ser servidos.
mas na verdade o nosso chamado é para servir. Aqui nós vemos Eliseu se levantando, seguindo e servindo. 3 características que nós temos que sair aqui dessa manhã no nosso coração: levantar, seguir e servir em nome de Jesus. E para caminhar para o final dessa mensagem, depois de um certo tempo, Eliseu caminhando com Elias, a Bíblia vai nos mostrar que Eliseu, ele presencia um dos momentos mais extraordinários da Bíblia, um dos momentos mais fantásticos. Tinha que ter um filme dessa história, porque a Bíblia fala que agora Elias fala: então vamos embora. E durante um tempo eles caminharam juntos. Só que num determinado momento, Elias sabia que ele seria tomado pelo Senhor, e ele começa a falar para Eliseu assim: olha, Eliseu, fica-te aqui, porque eu tenho que continuar a minha missão. E Eliseu fala para ele: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te abandonar. Continua andando Elias novamente: Eliseu, fica aqui, tão certo como o Senhor vive, eu não vou te abandonar. Terceira vez: Eliseu, fica aqui, cara, eu tenho que continuar. E Eliseu fala para ele: tão certo como vive o Senhor, Elias, eu jamais vou te abandonar. Eu vou falar para os amados irmãos, eu não sei de verdade o porquê que Elias falou isso para Eliseu. Talvez ele estava fazendo um teste com Eliseu. E eu tenho algo para te falar: Eliseu foi aprovado. Se foi um teste, ele foi aprovado. Fica-te aqui, eu vou. Fica-te aqui, eu vou. Sabe o que a gente aprende com isso? Às vezes nós ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Às vezes nós somos atacados por quem nós não gostaríamos de ser atacados. Às vezes nós sofremos algo em nossas vidas que nós não gostaríamos de sofrer. A questão é, como nós vamos reagir diante disso? Eliseu jamais contava que Elias ia mandar ele ficar, porque foi Elias que o tirou daquele lugar. E agora Elias vai viver um momento extraordinário e Eliseu não vai estar com ele. Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, Elias, eu vou estar com você sim. Então tem momentos em nossas vidas que vêm para poder matar a nossa fé, palavras que vêm para destruir a nossa fé. A questão é como nós reagimos diante disso. Será que diante dos problemas e das adversidades da vida, no primeiro fica-te aqui, a gente fica paralisado e não consegue mais romper? Talvez muitos que estão aqui nessa manhã estão vivendo dessa forma, paralisados por algum momento da vida, por algum fica-te aqui da vida, estão vivendo paralisados, e não foi para viver paralisado que o Senhor nos chamou. Você vai sair daqui dessa manhã falando para os problemas da sua vida: tão certo como vive o Senhor, eu jamais abandonarei o meu Senhor, eu jamais vou abandonar o meu Deus. E a Bíblia fala que agora eles continuam andando, só que eles não estavam sozinhos. A Bíblia fala que havia mais 50 discípulos junto com eles. Só que somente Elias e Eliseu atravessam o Jordão. A Bíblia fala que Elias pega ali sua capa, fere as águas, os dois atravessam o Jordão. E agora lá do outro lado do Jordão, irmãos, vai acontecer algo extraordinário. Agora Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, está chegando o final, o que você quer? Me pede aí o que você quer. E Eliseu vira para Elias e fala: eu quero a unção dobrada, eu quero porção dobrada da sua unção. Dura coisa me pedis, Eliseu. E Eliseu fala assim: eu quero uma porção dobrada da sua unção. Sabe por quê? Porque eu reconheço que você é um homem de Deus, e eu quero ser um homem de Deus como você é, Elias. Irmãos, olha aqui para mim. Eliseu, ele poderia ter pedido a melhor carruagem, o melhor cavalo, as melhores vestes, o melhor emprego, o melhor salário, a melhor esposa, o melhor esposo. Eliseu poderia pedir o que ele quisesse, só que ele pede a unção dobrada de Elias. Deixa eu falar algo para você. Talvez o que esteja faltando em nossas vidas não é carro, não seja casa, não seja um bom trabalho. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja unção. E às vezes nós estamos pedindo carro, trabalho, bens materiais, e na verdade o que o Senhor deseja
que você peça a Ele é unção. Aquela unção que despedaça, a unção que passa por cima das dificuldades, a unção que você volte a amar as pessoas, a unção que você volte a realizar as obras do Senhor, a unção que você volte a pregar, a unção que você volte a ministrar, a unção que você volte a adorar a Deus em espírito e verdade. Só que às vezes nós estamos tão presos nas coisas desse mundo, que quando nós paramos para orar, Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um trabalho. Senhor, eu quero é isso. Eu quero bens materiais. E talvez o que o Senhor quer ouvir de nós é: Senhor, eu quero uma unção novamente. Faça algo novo novamente em minha vida. Eu preciso me levantar, eu preciso seguir, eu preciso servir, eu preciso de uma unção nova, eu preciso de uma unção especial, eu quero viver algo novo, algo extraordinário, eu quero ser usado nas tuas mãos, eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar, e eu sei que as outras coisas vão sendo acrescentadas, só que, Senhor, me perdoa, porque eu tenho buscado as outras coisas e tenho esquecido o Senhor. Eu não sei como você tem pedido ao Senhor, mas saia daqui dessa manhã com essa oração no seu coração, peça unção ao Senhor, peça ao Senhor aquilo que outrora você já teve que não tem mais. Peça ao Senhor. Eliseu pediu foi isso para Elias, e no versículo 10 e 11 aí do capítulo 2, nem precisa abrir, acontece aí o ápice da nossa história. Agora Elias é elevado ao céu, vem uma carruagem, toma Elias é tomado ao céu, Elias é arrebatado em vida. E Eliseu presencia aquele momento maravilhoso, aquele momento extraordinário, mágico. Ele vê tudo aquilo acontecendo com aquele grande homem de Deus, um homem de Deus que havia liberado uma unção dobrada sobre ele, agora é tomado por Deus. E a Bíblia fala que Eliseu, ao ver Elias subir, agora ele retorna pelo caminho, ele pega a capa de Elias, e agora Eliseu chega diante do Jordão. Lembra que ele atravessara o Jordão? Só que agora Eliseu volta. E quando Eliseu volta, ele se depara com o Jordão. Imagino que ele pensou assim: Elias feriu e as águas abriram, nós passamos, agora Elias foi tomado, eu voltei, e agora o que eu vou fazer? Ele não pensou duas vezes, pegou a capa de Elias, feriu as águas se abriram, Eliseu passa. Quando ele chega do outro lado, aqueles 50 discípulos que haviam ficado, que tinham zombado de Eliseu, que tinha falado para Eliseu: você sabe que hoje seu senhor vai ser tomado, né? Ei, você vai continuar? Você sabe que ele vai ser tomado, né? Agora esses homens olham para Eliseu e reconhecem Eliseu como um grande homem de Deus, e a Bíblia fala que aqueles que zombaram de Eliseu agora estão prostrados diante de Eliseu e adorando Eliseu como um grande profeta. Amém. Irmãos, olha que história maravilhosa de um homem que estava cuidando lá no campo com o pai dele. Agora está vendo o maior profeta, Elias, sendo tomado pelo Senhor, e agora ele recebendo a unção dobrada. Deixa eu te falar algo: todos os milagres que Elias realizou nessa terra, Eliseu pediu unção dobrada, não foi? A Bíblia vai nos relatar que Eliseu fez tudo em dobro. Elias realizou 7 milagres, Eliseu foi 14 milagres. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Irmãos, se nós queremos viver experiências novas e extraordinárias, nós temos que fazer algo novo para o Senhor. Amém. Aqui nós vemos Eliseu voltando e sendo reconhecido como um grande profeta, do Senhor. E a pergunta que eu quero te fazer é o tema da nossa mensagem. E aí? Vamos ficar ou vamos continuar? Nós vamos ficar na margem do Jordão ou nós vamos continuar caminhando? Aqueles que ficaram na margem do Jordão de cá não presenciaram aquele momento extraordinário. Aqueles 50 homens que ficaram de cá não viram nada novo, apenas se curvaram diante de Eliseu quando ele voltou. Mas aquele que ousou atravessar o Jordão junto com Elias, esse viveu uma experiência extraordinária. E quando ele voltou, ele foi um grande homem de Deus. Para mim, sou suspeito em falar, Eliseu para mim é um dos maiores homens aqui da Bíblia. Eu sou apaixonado na história desse homem, porque a história de Eliseu tem muito a ver com a história de Jesus. A Bíblia fala que Eliseu também multiplicou pães. Depois dá uma estudada aí. Até a morte de Eliseu,
A morte de Jesus nos trouxe vida, amém? Até a morte de Eliseu, irmãos. Fala que quando ele estava ali, caído naquela vala, um soldado veio morto, rolou, caiu. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Um simples homem que estava ali lavrando bois no campo, agora os seus ossos estão ressuscitando uma pessoa. E aí? Nós vamos ficar na margem de cá do Jordão? Ou nós vamos tomar uma atitude e fazer algo novo? Vamos nos contentar da forma que está? Ou nós vamos querer viver algo novo? Vamos ficar de cá só observando e vendo os milagres acontecer do outro lado? Imagina comigo aqueles 50 discípulos olhando e falando: ixi, parece uma carruagem, tem fogo, está tendo uma manifestação de glória, de poder. Será que é Deus agindo, é Deus tomando Elias? Mas eles não conseguindo ver, e lá está lá Eliseu, de camarote, assistindo aquele momento extraordinário, vivendo uma experiência nova, uma experiência maravilhosa. Vamos ficar de cá? Vamos ficar de cá? Ou vamos atravessar o Jordão? Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu ministério? Está paralisado de cá? Então hoje é o dia de ferir as águas e atravessar o Jordão. Em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé e eu quero orar com vocês. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus não nos chamou para ficarmos sentados, vendo o tempo passar. Deus nos chamou para levantarmos e marcharmos. Deus nos chamou para vivermos experiências novas e experiências extraordinárias. E aí, vamos ficar na margem do Jordão, vendo as coisas acontecerem? Ou nós vamos atravessar esse Jordão? Feche teus olhos em nome de Jesus.